Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui. Estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, à paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ler o Salmo 71, a parte 3. Você que tem a sua Bíblia, já pega aí comigo para acompanhar o Salmo 71. E hoje eu vou ler na versão que eu costumo ler, a versão NVI, nova versão internacional. Você que tem a sua Bíblia, já abre aí no Salmo 71 comigo, e nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 24, que é o último versículo. Salmo 71, versículo 19 ao 24. Vai estar escrito: A tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se comparará a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado, e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Só até aqui. Primeiramente, a gente pode perceber que o salmista já começa exaltando as obras e os feitos de Deus, reconhecendo o que Deus tem feito na vida dele. Ele fala: tu que tens feito coisas grandiosas, quem se comparará a ti, ó Deus? Então, uma das coisas que nos faz conhecer o caráter do nosso Deus, conhecer quem Ele é, como Ele age, como Ele pensa, são os feitos dele. E você vai ver tanto na palavra os feitos do Senhor, quanto na nossa própria vida. É muito importante a gente parar para refletir nos feitos de Deus na nossa vida e não viver a vida no automático, só vivendo um dia depois do outro e sentindo todos os sentimentos que passam pelo nosso coração sem fazer uma avaliação. É importante a gente parar, a gente calar todos os barulhos, a gente calar todas as vozes. Tem até um hino que fala: eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. E é importante a gente calar as vozes, calar o barulho que está ao nosso redor, para a gente ouvir a Deus. Isso me lembra da passagem de Elias, que Elias ele estava no monte, No monte, ele foi fugir para o monte porque ele estava cansado. Depois de ter confrontado os profetas de Baal, Deus fez fogo cair do céu. Ele falou para Deus que ele não era melhor do que os seus antepassados, ele pediu a morte. E ele foi para um monte. E Deus, ele não estava no fogo, não estava no furacão, não estava em coisas grandes, mas ele estava numa brisa suave. Isso significa que muitas vezes Deus quer falar com a gente na calmaria, mas muitas vezes a gente pode não conseguir perceber isso. E muitas vezes nós nos encontramos angustiados porque nós vamos vivendo um dia depois do outro e a gente não para refletir. A gente não para calar tudo que está ao nosso redor, fazendo barulho, fazendo ruído, e verdadeiramente se conectar com Deus, verdadeiramente se concentrar e conversar com o Senhor no nosso coração, na nossa mente. E isso traz angústia para a gente, porque a gente fica sem direção, a gente fica embaraçado, com a mente atribulada, porque é muito barulho para pouca luz, para pouca direção, para pouco direcionamento, para pouca clareza. Então, muitas vezes Deus, ele quer que nós nos afastemos um pouco de rede social, de celular, dos nossos afazeres, para a gente ficar recluso num lugar silencioso. Você vai ver que Jesus, quando ele queria orar, ele ia para o monte, ele ficava sozinho, ele ia para lugares silenciosos. Então, muitas vezes Deus, ele vai querer isso de nós, para que nós tenhamos essa resposta, essa paz e esse direcionamento dele. Versículo 20 vai estar escrito: tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir.
você vai ver aqui que o salmista reconhece a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele vai ter certeza que, se ele está passando por momentos de angústia e tribulação, é Deus que está permitindo para um crescimento na vida dele. É Deus que está permitindo para um propósito maior na vida dele. Você vai ver aqui uma maturidade, né? Uma maturidade no fato de que o salmista ele não se chateia com Deus ou se magoa com Deus por causa da tribulação. Muito pelo contrário, ele reconhece que ele está na tribulação porque foi Deus que o colocou. E isso se torna necessário porque Deus sabe como tratar a nossa carne, tratar o nosso caráter. E nós precisamos entender que Deus ele age também muito na tribulação. E ele age, na verdade, a maioria das vezes conosco na tribulação para moldar a nossa maturidade, a nossa resistência, a nossa perseverança e para nos dar experiência para provações que vão vir pela frente. O salmista diz: Tu que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Isso aqui é uma promessa, porque o justo ele não fica abatido para sempre. O ímpio ele fica. Você vai ver que no deserto os murmuradores eles ficaram 40 anos e morreram no deserto, porque eles murmuravam, porque eles não reconheciam a mão de Deus. Por mais que Deus ele fizesse muitos milagres, maravilhas na frente deles, eles não conseguiam reconhecer isso, eles não conseguiam ser gratos. Então eles morreram no deserto, porque eles murmuraram em vez de agradecer, murmuraram em vez de falar: o Senhor vai nos tirar dessa situação. Eles sentiram saudade do Egito e eles murmuraram pelas circunstâncias. Então isso traz para nós maldição, isso traz para nós deserto perpétuo, deserto por muito tempo, mais tempo do que a gente precisaria, e isso traz a morte, tanto física quanto espiritual. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Nós temos que, mesmo na tribulação, entender que Deus está agindo, está operando, e trazer as lições que o Senhor quer nos contar, quer nos ensinar naquela tribulação, e agradecer, ser gratos e ter a certeza que o Senhor ele vai nos tirar daquela tribulação, daquela angústia que é passageira, momentânea, para moldar o nosso caráter. Versículo 23 vai estar escrito: Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. A maior vitória que a gente tem, nós que recebemos o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, é a salvação. É o reino dos céus, porque isso aqui, a vida nessa terra, ela é muito curta, é muito breve. 70, 80 anos, se nós tivermos sorte, nós vamos viver nessa terra. E a eternidade não tem fim. A eternidade não tem anos, não tem limites, né? Então, tudo que a gente viver nessa terra não vai se comparar à alegria da eternidade. As renúncias, as dores, a obediência, todo sacrifício não vai se comparar à alegria da eternidade. Então, a maior coisa que nós temos, a melhor coisa que nós temos é a alegria da salvação. Quando nós perdemos a alegria da salvação, nós não temos forças para suportar e para caminhar no nosso chamado, no que Deus chamou a gente, na presença de Deus. Nós não louvamos como antes, nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus como antes, ou seja, nós precisamos, é fundamental, ter a alegria da salvação. Igual Davi, ele falou no Salmo, né? Eu me esqueci o Salmo, mas eu posso deixar aqui. Senhor, não tires de mim a alegria da Tua salvação. Porque a alegria da salvação, ela nos dá força, ela nos lembra de quem o nosso Deus é, do que o nosso Deus fez por nós. E a alegria da salvação nos dá força para continuar, nos dá vigor, nos dá alegria, nos dá motivos para louvar. Então, todos nós temos motivo para louvar, que é a alegria da salvação. Se você perdeu essa alegria, busque ela de novo. Ore a Deus e fala: Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. Me lembra de tudo que o Senhor fez por mim. Me lembra de tudo o que o Senhor já fez por mim, porque nós temos muitos motivos para louvar, só por esse fato do Senhor ter se entregado por nós e aberto de novo o caminho dos céus, que era impossível para a gente.
Se você ainda não tomou essa decisão, essa é a decisão mais importante da sua vida. Aceite o Senhor Jesus, receba Ele com o teu coração aberto. Escreve nos comentários: eu recebo o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Ore e peça a Deus para tirar o seu nome do livro da morte, escrever no livro da vida, e declare para Ele que você recebe Ele como único e suficiente Salvador da sua alma, porque essa é a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência, né, que essa vida é passageira, mas a eternidade, ela vai durar para sempre e não tem fim. O que importa é a decisão que nós tomamos aqui nessa terra, porque se eu visse o céu e eu visse o inferno, seria muito fácil eu tomar essa decisão. Eu iria para Jesus ou por medo do inferno ou com interesse no reino dos céus. Então Deus, Ele te chama hoje e Ele te ama muito. Versículo 23 também vai estar escrito: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. Então você vai ver aqui também que nesse versículo está falando sobre o poder de louvar com alegria por causa da salvação, né? Então nós temos que nos lembrar daquilo que nos traz alegria, daquilo que Deus já fez por nós, para que nós venhamos dar o perfeito louvor para Ele de dentro do nosso coração. Versículo 24. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. Aqui também diz sobre testemunhar, né? Falar do que Deus já fez, dar o seu testemunho, dar o testemunho de milagres que você viveu na presença de Deus, experiências. É importante a gente compartilhar isso para aumentar a fé dos irmãos e também para fazer um evangelismo, né? Para a gente levar as obras de Deus adiante das pessoas também que não têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que elas venham saber que esse Deus é poderoso e das coisas que Deus é capaz de fazer. Nós temos que anunciar, nós temos que falar de tudo que Deus fez pela nossa vida e tudo que Deus anda fazendo pela nossa vida, para que a fé das pessoas venha crescer, para que elas tenham consciência de que em Deus elas acham esse socorro, em Deus elas acham a salvação, a fortaleza, porque Deus, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então é muito importante nós falarmos dos feitos e dos atos de justiça que o Senhor fez na nossa vida e que Ele continua fazendo, para que haja salvação e para que aumente a fé também dos irmãos, para que nós sejamos um canal de bênção para as pessoas. E nós venhamos também a fazer o ID do Senhor, né? Falar tudo que Deus, Ele fez e Ele continua fazendo. Meus irmãos, eu agradeço a você que ficou até esse ponto do vídeo comigo, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Eu espero que eu tenha sido bênção na sua vida através dessa palavra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.